E uma coisa, a gente passa por certas questões humanas, né? Eu confesso, eu não tenho medo de confessar não. Quando a gente estava para ir para Israel, a gente ia para a Turquia, Grécia, chegamos a semana passada, chegamos de lá, e uns poucos antes estava para ser deflagrada a guerra. A gente conhece o que está acontecendo lá, a guerra está para acontecer mesmo. Um pouquinho antes de nós irmos, a Síria atacou a Turquia. Um pouquinho antes da gente ir, a faixa de Gaza explodiu. E um pouquinho antes da gente ir, houve um congresso na ONU, e o premier de Israel mostrou a questão do urânio que estava sendo feito no Irã, e pedindo a intervenção da ONU, senão eles iam intervir. E logo em seguida entra o cara do Irã para falar na ONU, dizendo, temos que eliminar Israel do mapa. E aí nós íamos para lá. Eu confesso, eu falei, Deus, se eu sair dessa, eu vou voltar mais animado. Aí o Júnior, o escultor, eu chamo ele de Júnior, me animou mais. Ele falou, vai ser bom, porque primeiro, se a gente morrer, vai morrer em Israel. Resolveu o problema, né? Segundo, nós vamos passar por algumas experiências e tem história para contar. Aí eu fiquei animado. E Deus foi dando muita graça, e eu confesso para vocês que foi algo muito poderoso essa viagem. Foi algo assim fantástico, né? Os irmãos que foram, tem diversos aqui que foram, principalmente na Turquia, onde nós fomos a cada cidade das 7 cartas do Apocalipse, e em cada lugar nós fizemos atos proféticos. E clamamos muito, vocês não têm ideia que nós oramos por aquele país, porque é um país onde começou as igrejas, onde o sangue dos apóstolos foram derramado. Esse país hoje é 99,2% muçulmano. Eu vou repetir, 99,2%. É o país mais muçulmano que tem. E é onde tinha o sangue dos mártires. Mas eu creio que Deus vai levantar esse sangue que clama diante de Deus, e vai levantar ali uma igreja forte. Nós pudemos ver isso ao vivo, né? Estivemos na Grécia. A Grécia é linda, mas é triste. Eu senti muita tristeza pela Grécia. E em momentos em que a gente estava ali ouvindo a história, é como se a gente tivesse sentado na história. E a gente vê que um povo culto, cheio de sabedoria e cego. Tudo tem Deus. O vento é um Deus, o chão é um Deus, e até hoje é assim. Paulo enfrentou isso. Paulo enfrentou isso quando esteve lá no Areópago. Tantos deuses tinham desconhecido. E nós pudemos ver isso ao vivo. E sabe, queridos, tem coisas que parecem coincidências, mas não são coincidências. Você sabe muito bem que um dos principados dessa nação é São Jorge. Esse é um dos principados, que é Ogum Guerreiro. E você sabe muito bem que a Globo está lançando uma novela exatamente do São Jorge. E onde que foi filmado? Na Turquia. Agora olha o que acontece conosco. Nós estamos na Grécia, fomos fazer a visita para conhecer o Panteão. É um lugar fechado, com a guia. Mas quando a gente estava indo embora, eu disse, não, mas eu queria ir no lugar onde Paulo enfrentou os deuses daquela terra para mostrar o Deus desconhecido. E aí mostraram um lugar um pouco fora, uma pedra enorme, um lugar muito grande, e nós resolvemos ir lá. E quando a gente está chegando lá, tinha uma briga de quadrilha. A gente entendeu depois, né, Aparecido? E as pedradas foram para todo lado, e a gente teve que orar para não ser apedrejado. Mas quando terminou a guerra entre eles, que ficamos só nós, a gente olha para o lado esquerdo, bem no monte, assim, do outro lado. Que igreja que tinha lá? De São Jorge.
Era como se algum guerreiro estivesse dizendo para nós: eu sabia que vocês iam chegar aqui. E preparou uma guerrinha para tentar atingir a gente. Então, às vezes as pessoas pensam uma coisa assim, há muita ligação, irmãos. Nós estamos num ministério que tem que entender essas coisas, como é muito forte todas essas ligações espirituais do mundo inteiro. Não é à toa que a Globo foi lá. Porque ela sabe das ligações e como levantar isso, uma vez que os principados dessas nações têm caído. Amém. Não, eu vou repetir, eu creio que tem caído. Amém. Então há um esforço muito grande para levantar principados, e tem que buscar reforço na Turquia. Só que o capiroto não sabia que a gente ia lá. E quando ele nos viu, tentou apedrejar, mas não acertou. Né? Graças a Deus por isso. Amém? Então estamos aqui de volta, animados para começar tudo de novo. Amém. Aleluia. Amém. E com diversos projetos para nós caminharmos. Mas eu queria trazer uma palavra inicial nesta noite. E eu quero dar frases. Vocês já sabem que eu gosto de frases. E essa vai ser a frase da meditação de hoje. A frase é a seguinte: a crise e as oportunidades não desenvolvem o caráter. A crise e as oportunidades revelam o caráter. Eu vou repetir. Eu vou repetir a frase que vai ser a base de hoje. A crise e as oportunidades não desenvolvem o caráter. A crise e as oportunidades revelam o caráter. Por que eu estou dizendo esta frase? Porque a gente começa a ver exemplos claros na vida de cada pessoa, na vida de cada pastor, principalmente nesse ano de 2011 e 2012, que foi agora que estamos terminando. Primeiro, quando você vê, por exemplo, a área de finanças, você vê uma coisa interessante, tanto na crise como na oportunidade. Há muitas pessoas que parecem que tudo certinho, bonzinho, tem um caráter perfeito, né? Parece que são pessoas super honestas. Mas de repente aparece uma oportunidade financeira. E aí revela o caráter da pessoa. Isso é muito comum, por exemplo, na política. Às vezes a pessoa, você conhece a pessoa, tudo certinho, não tem nenhum problema, aí vai na política, aparece uma oportunidade financeira, aí revela o caráter. E a questão financeira revela o caráter de muita gente. Por exemplo, na família, o casal, parece que está tudo bem, tudo certinho, faltou dinheiro, veio a crise. Aí veio a crise e revela o caráter do marido, revela o caráter da esposa, aí começam as brigas, começam as discussões por causa de dinheiro. Agora o problema não estava no dinheiro, está no caráter, que estava embutido e foi revelado. E no ministério não é diferente. Há muitos pastores que estão lá ministrando, está tudo certinho, parece que está tudo em ordem, até vir a primeira crise do ministério, até ter os primeiros confrontos com pessoas, até ter as primeiras experiências negativas com pessoas que deixam, e aí revela o caráter do pastor. Que tipo de caráter? Se ele é fraco, se ele é forte. Se ele é uma pessoa que desiste fácil, ou se ele é uma pessoa que sabe enfrentar as coisas. Então eu vejo o seguinte, na década da urgência, e aqui que está o ponto principal. E eu fiz uma análise, e eu creio que o Espírito Santo me orientou. Não tenho dúvida disso. Temos falado que esta é a década da urgência, amém? E temos crido nisso, e temos visto isso. Mas vamos fazer uma pequena análise até agora. Nós estamos no segundo ano da década. A década começou em 2011, nós estamos em 2012, praticamente para chegar em 2013. O que tudo isso está representando? E eu creio que aqui vai ter resposta para muita gente aqui, que você já estiver. Se você estiver com o coração aberto, você vai ter respostas aqui hoje. Porque quando começou a década, qual foi a primeira palavra profética que começou a ser liberada? Toda palavra profética que começou a ser liberada era a palavra de bênção. Palavra de que verdadeiramente as coisas iam acontecer rápido, amém?
que muitas coisas iam ser respondidas rapidamente, mas no meio da palavra, é porque as pessoas não gostam de palavras duras, então essa palavra da bênção foi pega, mas no meio da palavra saiu assim, mas as lutas também vão ser rápidas e vão aumentar. Quantos lembram disso? O que acontece? 2011 é a palavra profética para a década. Eu vou repetir, 2011 foi toda a guia profética, toda a palavra profética para a década toda. Mas como é que você vai enfrentar uma década se o teu caráter não for tratado? Como é que eu posso chegar no fim da década e olhar para trás e dizer assim, olha que bênção que foi minha vida porque o meu caráter foi tratado? Então o que Deus está fazendo no segundo ano da década? O que Deus está permitindo no segundo ano da década? Crise. Não, eu vou repetir aqui. Se você não queria ouvir isso, ouvi. O que Deus está permitindo em 2012 foi crise. E eu tenho certeza porque eu conheço a maioria, quase particularmente. Não tem ninguém que deixou de passar por crise. E de todos os tipos. Não, eu não estou falando só finanças, não. Crise familiar. Relacionamento entre marido e mulher. Casos graves. Problema com filhos. Quantos passaram problema com filhos, irmãos? Problema seríssimo no ministério. De sair gente, largar, te abandonar. Foi 2012. Agora, quando chega no fim de 2012, eu olho para as pessoas e o que eu vejo? Deus te deu uma crise e uma oportunidade. O que você vai fazer com ela? Queridos, nós estamos diante de um momento tão histórico na rede, que eu estou tão animado por isso, que eu estou num momento tão histórico de decisão, que é o seguinte: Deus está revelando o caráter dos pastores. O que é revelar o caráter? Quem é você na crise? Porque enquanto não tem crise, é fácil. Na hora que vem a crise, que nós vamos descobrir quem é realmente aquele que tem chamado e aquele que não tem chamado. Porque a crise nos dá a oportunidade de revelar o caráter e de mostrar quem nós somos para ser curados, irmão. Então, este ano que está terminando agora, eu quero dizer para você, se você passou por crise, você teve a grande chance de Deus de revelar o teu caráter, e se ele não está bem, de ser tratado, porque a partir de 2013 chama-se ativação profética. E ativação profética só funciona para quem tem o caráter tratado. Não tem outra maneira. Então tem muita gente que quando vem a crise, a única coisa que ele sabe é chorar. Tem outros que quando vem a crise, a única coisa que ele sabe é, eu vou desistir, vou parar. O que mostra isso? Mostra que o caráter dele não está tratado, irmão. Ele não foi tratado para receber aquilo que Deus tem para ele. Então o que Deus está falando? Se ele não for tratado agora, como é que eu posso dar o resto? Como é que eu posso, nos próximos 8 anos, colocar na tua mão tudo que eu tenho para colocar? Porque esse é o tempo, queridos. Alô? Põe a mão no teu irmão, falando, não disfarça que ele está falando de você, irmão. Em cura interior, hoje em dia, eu já ministro uma palavrinha um pouco diferente. Eu acho que a questão do tempo de ministério, né? A gente vai mudando, não vai? Eu acho que a gente vai mudando. Eu estou olhando para vocês aqui, mais aqui que a gente anda junto há mais tempo. No começo a gente tinha mais assim, não sei, né? Eu não sei. Mas hoje em dia você tem que chegar para alguém e dizer assim, meu filho, você está em crise? Tá,
você decide. Ou você se enterra ou vai para a vitória, irmão. Mas não vem perturbar. Se a pessoa está em crise, ele tem que saber que se ele é chamado de Deus, Deus está permitindo a crise. Por que está permitindo a crise? Para ele ser tratado. Porque Deus quer dar muito mais, irmão. Agora, se você se enterrar, glória a Deus, vai ter uma lápide. Aqui jaz. Mas se você usar isso para sair dessa crise com vitória, vai ter um triunfo tremendo para a sua vida, irmão. As pessoas vão olhar para você e vão dizer, esse realmente é alguém de Deus. Mateus capítulo 26. Oh, Jesus, dá graça. É só início, fica tranquilo. Até o dia da mesa redonda a gente tem que... Mateus capítulo 26, o verso 36. Em seguida foi Jesus com eles a um lugar chamado Getsemane. Repete comigo, Getsemane. E disse a seus discípulos, assentai-vos aqui enquanto eu vou ali orar. E levando consigo a Pedro e aos 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se. Então lhes disse, a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo, meu Pai, se possível, passe de mim este cálice, todavia, não seja como eu quero, e sim como tu queres. E voltando para os discípulos, achou-os dormindo, e disse a Pedro, então, nem uma hora pudesse vós vigiar comigo? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Tornando a retirar-se, orou de novo, dizendo, meu Pai, se não é possível passar de mim esse cálice sem que eu beba, faça-se a tua vontade. E voltando, achou outras vezes dormindo, porque os seus olhos estavam pesados. Deixando-os novamente, foi orar pela 3ª vez, repetindo as mesmas palavras. Então voltou para os discípulos e lhes disse, ainda dormis e repousais, eis que é chegada a hora. E o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos de pecadores. Repete comigo, por favor, eis que é chegada a hora. Esse texto mostra para mim uma coisa muito interessante sobre Jesus, que a gente muitas vezes só leva para o lado espiritual de Jesus como Deus, e esquecemos que ele era homem. E esse é o momento da crise. Jesus está diante da maior crise que ele já passou. E uma coisa interessante que me chamou a atenção é que antes da crise, Jesus passou momentos muito bons. Eu creio. Eu creio Jesus fazendo milagre, ressuscitando mortos. Será que ele não ficou feliz? Quantos aqui já fizeram algum milagre? Quantos aqui já oraram e alguém aconteceu coisa boa para alguém? Agora, não venha dar uma de crente para cima de mim. Você ficou feliz, ficou ou não ficou? Você ficou super feliz, não ficou? Agora imagina Jesus ressuscitando morto. Estava feliz? Multiplicando pães e peixe. Estava feliz? Então Jesus passou 3 anos felizes, irmão. E com um grupo. Ele tinha mulheres que davam comida, davam alimento, cuidavam dele. Né? Não diz que tinha diversas mulheres que acompanhavam e davam as coisas? Ele tinha dinheiro? Tinha saúde? Ele estava numa nice. 3 anos de ministério só do bom e do melhor. Só que agora chegou a hora da crise, irmão. A crise para ele não foi fácil não, irmão. A crise para ele foi, eu estou entristecido até a morte. Ele sabia o que ele ia passar.
Agora ele vai orar para quem? Vai orar para o pai, mas ele não disse, pai, o negócio é o seguinte, estava tão bom e agora veio a crise, me tira dessa. Não, ele chegou para o pai e falou, pai, se der para mudar, muda, mas se não der, eu vou fazer a tua vontade, eu vou até o fim. Agora, ele enfrentou o Getsemane, eu gostei daquela moça lá que ministrou para nós, né? Ela deu uma aula para nós lá sobre o Getsemane. Porque muitas vezes a gente pensa no Getsemane só como um jardim, Jesus no jardim orando, um lugar bonito. Não, irmãos, Getsemane é o lugar onde se prensava o azeite, a azeitona para fazer o óleo, para fazer o azeite, lá é o lugar da prensa. Então o que Jesus está fazendo com os discípulos? Fisicamente mostrando para eles que o lugar onde ele vai passar a sua crise é o lugar físico onde as azeitonas eram prensadas. Ele está mostrando sem falar nada para os discípulos que ele vai ser prensado. E uma coisa interessante, a prensa aperta até sair o primeiro óleo. E o primeiro óleo é o virgem. E sabe qual é o primeiro óleo virgem? Era usado no templo. Para quê? Para manter as lâmpadas do templo 24 horas acesas. Jesus está ali no momento mostrando que a crise que ele vai passar é uma crise que não é muita gente que aguenta não, ele vai ser amassado. Mas dele vai sair uma primícia. Vai sair o óleo virgem, que é o Espírito Santo. Agora ele olha para você e diz assim, eu fiz isso por sua causa. Eu fui exprimido e fui até o fim por sua causa. E agora eu estou te dando autoridade para você fazer a mesma coisa. Alô? E aí sabe o que acontece com o crente? Não com os pastores, com os crentes. O que acontece com os crentes é o seguinte, quando recebe essa palavra, eis que vos dei autoridade, eles só pensam no, eu posso. O diabo debaixo dos meus pés, 7 voltas, unção com óleo, azeite na mão, Salmo 91. Mas esquece que quando Jesus passou para dar autoridade, ele passou pela crise primeiro. Eu não sou profeta de mau agouro, mas não tem forma, não tem maneira, não tem outra forma de você ter vitória no teu ministério se você não passar por crises. Getsemane significa exatamente prensa de azeite. Não tem outra expressão. E se você não passar pelo teu Getsemane, você não tem ressurreição. Alô? Agora, o que é passar pelo Getsemane? Aí que está o segredo. Quantos querem saber? Jesus não olhou para a cruz. Eu vou repetir. Jesus não olhava para a cruz. Jesus olhava para a ressurreição. Não, vou repetir. Ele tinha a cruz na frente dele, mas ele não olhava para a cruz, ele olhava lá na frente a ressurreição. Deixa eu falar algo para você, a tua crise é a tua cruz. Se você olhar para ela, você morre e não ressuscita. Se você olhar após a cruz, a tua crise, o que Deus pode fazer com o teu caráter restaurado, com o teu caráter tratado e colocar na tua mão tudo que Ele tem para colocar, então se você olhar para isso, a crise não é nada para você. Olha para o teu irmão e fala assim, o primeiro azeite é o virgem. É o que sai da tua vida na hora da crise. Tudo bem, irmão? Amém. Por isso que nós temos que entender nessa noite por que nós temos uma rede. E por que nós falamos de cobertura e por que nós falamos de paternidade. O que tem isso a ver com tudo isso? Põe a mão no nome de alguém e fala assim, o segredo. Sozinho, você morre. Com alguém, tem ajuda. Deixa eu falar algo para você, Jesus era Jesus. Mas ele foi para o Getsemane e não foi sozinho.
Não, vou repetir. E não levou gente boa, não. Ele levou um que ia trair, um que ia negar, e dois que ia fugir, mas ele precisava de alguém. Porque ninguém pode, nessa hora da crise, estar sozinho. Se você estiver sozinho na hora da crise, meu irmão, você morre. Jesus tinha que passar o Getsêmani, então ele levou 3 com ele, levou Pedro, Tiago e João, ainda pediu para orar, e os 3 ainda dormiram. Alô? Mas o que Jesus está ensinando para nós, irmão? Que você não pode passar por crise sozinho, porque se você passar sozinho, você morre. E eu vou falar uma palavra mais dura. Quem passa por crise sozinho e não pede ajuda é orgulhoso. E o orgulho precede a ruína. Olha o teu irmão e fala assim, é por isso que existe uma rede. Queridos, a nossa rede não foi feita para ser uma rede. Foi feita para ser uma cobertura. É muito diferente. Rede tem muitos por aí. De vez em quando eu escuto assim, puxa, mas na rede de vocês não tem isso, na outra tem. Eu falei, então muda para lá. Porque lá você vai ter pelo menos alguns cargos melhor que aqui, desde que você pague. Nós somos feitos para andar juntos, para abençoar um ao outro. E fomos feitos para ter uma unidade, para vencer um único principado da nação. Porque Deus nos chamou para restaurar essa nação. E dessa nação levar para outras nações. Então esse é o projeto principal. E por isso nós precisamos de cobertura. Você está aqui, irmão? Põe a mão no teu irmão e fala assim, cobertura. Se dá pela marca. Eu vou ministrar profundo agora. Se você estiver com sono, meu irmão, perdão. Você vai ter que ficar acordado. Se alguém do teu lado estiver com sono, dá um chacoalhão nele. Fala assim, dorme depois, irmão, pelo amor de Deus. Vai dormir em casa. Fala, vai dormir em casa, irmão. Vem dormir aqui na reunião, pelo amor de Deus. Gênesis capítulo 3, verso 21. Gênesis capítulo 3, verso 21. Gênesis 3, 21, Deus está fazendo algo. Pode ler bem alto, por favor. Vocês já me ouviram falar disso, mas vou repetir. Paulo disse para Timóteo, não me custa nada repetir de novo. Quando Deus está expulsando Adão e Eva do jardim do Éden, Deus sabia que ele está debaixo da cobertura do maligno. Porque o mundo jaz no maligno. Se ele está saindo da cobertura do jardim do Éden, onde era a proteção total de Deus, está indo para o mundo, Adão e Eva vão estar debaixo da cobertura do maligno. Mas não foi o diabo que fez Adão e Eva. Quem fez Adão e Eva foi Deus. E Adão foi feito com a própria mão de Deus, não foi criado de mulher, nem nasceu de mulher, foi criado pela mão de Deus. Então Deus não vai entregar o que ele fez para o diabo. Mas ele tem que ser expulso, por causa da consequência do pecado. Mas como é que Deus vai falar para que o diabo saiba que Adão tem cobertura? Tem que ter uma marca. E qual é a marca que Deus coloca? O sangue. Porque a pele que ele colocou é a pele de animal que ele matou. E para matar derramou sangue. E ao derramar sangue, Deus coloca uma marca em Adão. Então quando Adão entra no mundo, todas as pessoas ao olhar para Adão sabem que ele tem uma cobertura. E uma proteção. Alô? Olha, o teu irmão diga assim, cobertura. Tem que ter marca.
Êxodo capítulo 12, verso 12. Êxodo 12, 12. Você pode ler bem alto, por favor? Vamos fazer uma análise aqui humana, sem ser crente. Se a gente crê que Deus é tão grande como se fala, Ele precisaria que houvesse uma marca na casa da pessoa para saber onde que o anjo tem que entrar da morte ou não tem que entrar? Sim ou não? A soberania de Deus é tão grande que Ele poderia dar uma ordem para o anjo sabia que casa que vai entrar e qual que ele não vai entrar. Mas por que Ele fez questão de colocar isso? Porque haveria sobre aquela casa uma marca de cobertura de alguém que é maior. Então a marca é o que identificava a cobertura. A marca identificava que tem cobertura. Porque cobertura tem que ter marca. Quando você chega no Novo Testamento, muda muitas coisas, porque começa a falar de Jesus agora. E Jesus vai ser o exemplo para nós de como vai ser agora. E qual é o exemplo de Jesus? Ele chega e começa a falar só uma coisa: eu não vim fazer o que eu queria, o que eu quero, a minha vontade, o meu ministério. Eu vim fazer o que o meu Pai. Eu vim fazer o que o meu Pai. Então, em todos os lugares, quem olhava para Jesus tinha que ver quem? O Pai. Ele disse: quem me vê a mim? Qual era a marca de Jesus? O Pai. Porque era relacionamento pai e filho. Isso significa que cobertura tem que ter uma marca. E a marca é pai e filho. Se não tiver essa ligação entre pai e filho, não tem marca. Quantos aqui têm filhos? Os teus filhos têm marcas de você. De todas as formas. Físicas, não tenho dúvida. É só olhar o nariz de um, o nariz do outro. Você já sabe a marca de pai e filho. Né? Os traços da marca. Outras características, a forma de falar. Sim ou não? As pessoas dizem que quando a Eliane fala, se tapar os olhos, vê a Cleide falando. É a mesma voz, porque são marcas. Tem marcas sentimentais, marcas de todo tipo, que um pai e filho. Então, cobertura tem que ter marca. E nós temos que imprimir marcas espirituais. As marcas têm que ser impressas espiritualmente para que haja cobertura espiritual de verdade e haja um relacionamento. E eu acho tremendo que Jesus, quando foi para o céu, Ele entrou no céu não mais como Deus só, mas entrou como homem. No céu não tinha homem. Os homens estavam na terra. No céu era só espírito. Ele desce de lá em espírito, vem aqui, morre, passa pelo Getsemane, passa por crise, faz um relacionamento pai e filho, mostra como é que é a marca cobertura, volta para o céu como homem agora, para quê? Para que o céu saiba que aqui na terra tem homens que estão ligados ao céu. E como é que se faz isso? Se ele não está mais aqui e o Espírito Santo não é físico? Então, quando ele fala, eu te dei autoridade, tudo isso está implícito nos quê? Ele está levantando pessoas para ser a autoridade dele para fazer o que ele tinha que fazer. Relacionamento entre pai e filho. É por isso que quando ele sobe para o céu, ele diz assim: eis que vos dei autoridade. E logo em Efésios diz que ele também deu dons. E um deles é apóstolo.
E aí você descobre que a função apostólica principal no Novo Testamento, analisando Paulo e Timóteo, era relacionamento pai e filho. Então você olha Timóteo, qual é a marca de Timóteo? A de Paulo. Qual era a marca espiritual que Timóteo tinha? A de Paulo. Você está aqui, irmão? Põe a mão no nome de alguém e fala assim, o pastor está dizendo que chegou o momento de definir marcas. É a marca que identifica a tua cobertura. E aí, como que eu vou identificar minha marca? Quantos tem filho aqui de novo? Como é que ele começou a ser marcado? Ele foi marcado no nascimento, amém? Porque ao nascer já recebeu todas as características de você, já foi marcado. Quando você entrou na rede, você foi marcado, porque você nasceu. E tem que começar a... Aí os seus filhos começaram a crescer. Você ensinou ele a andar. De vez em quando ele caía. Aí ele começou com 2 aninhos, já começou a ser rebelde. Mas por que uma criança com 2 aninhos, 2 para 3 aninhos já começa a ser rebelde? Vamos pensar um pouquinho, os pais aqui que têm experiência. Vamos lá. Por que ele começa a ser rebelde? Porque ele começa a confrontar a autoridade para ver se ele passa a ser autoridade. E aí o pai e a mãe pegam o quê? O filho gosta? Mas a Bíblia diz que toda repreensão, no princípio, parece tristeza, mas depois produz frutos. Então, as marcas têm que ser identificadas. Agora, como que eu vou conseguir colocar marca e você vai receber marcas se não anda junto? Alô? Pensa um pouquinho no teu filho agora. Vamos falar do teu filho agora. Filho físico. Pensa um pouquinho no teu filho. Pensou? Ok. Imagina que o teu filho está começando a crescer, alô? Está começando a receber informações. Está sendo doutrinado agora. Doutrinas normais, tudo bem? E você descobre que o teu filho não tem ficado com você. Uma série de questões. Mas que tem um vizinho que está doutrinando teu filho. Mas é teu filho. Mas quando chega no aniversário, alô? Você está junto com ele, dá presente, ele dá presente, alô? Ele entrega, abraça, é filho. Mas a doutrina quem está dando é o vizinho. Por quê? Porque não busca no pai, busca no vizinho. Essa é a questão da rede. Se nós estamos numa rede, a fonte é aqui. A fonte não é lá. Tem muita gente buscando fonte em tudo que é lugar, irmão. Então você não faz parte. Você não está sendo marcado como filho. Tem que saber onde nós vamos buscar a nossa fonte se a gente quer ser filho de um lugar só. Alô? Tá tudo bem, irmão? Eu tenho certeza absoluta de uma coisa. Eu não gostaria de falar isso porque a Cleide não quer que eu fale, mas eu vou falar. Vocês vão entender, eu estou falando bem devagar. Domingo de manhã, quando a gente fizer a ceia, tem muita gente que vai ter que definir se continua aqui ou não.
Porque nós vamos passar tudo que essa rede. Se você quer fazer parte, tem que ser 100%, não tem 90%. Quantos aqui estão casados? Então imagina hoje à noite a tua esposa chega para você no teu quarto e fala assim, olha, o casamento está ótimo, mas vamos fazer o seguinte. Me dá 30% de folga para mim fazer o que eu quero e o resto eu fico com você. Alô? Sai, capeta. Sabe por quê, irmão? Se a Bíblia está falando que cobertura é marca, Jesus ensinou, Jesus tinha marcas, tinha marca do Pai, as coberturas todas do Velho Testamento eram em cima de marcas. Se Paulo colocou marcas, e Filipe, e Timóteo e outros filhos de Paulo tinham marcas, chegou o momento de a gente crescer com marcas. Agora você escolhe a marca que você quer. Agora como é que eu vou ter marca? Tem que andar junto. Tem que fazer o que o pai manda. É hoje. Porque senão, nós não somos uma rede. Nós podemos ser qualquer coisa, menos rede, mas não é o que eu quero. E eu fui chamado para ser um apóstolo dessa nação. Não queria, me puseram. Começou uma rede que eu nunca imaginava que ia ter. E eu estou falando isso, irmão, não é por causa de vocês, é porque tem muita gente nova que precisa ouvir tudo isso. E esse pessoal novo tem que saber onde estão se metendo. Não, é séria a coisa. Porque, olhando todos vocês aqui, ó, sem exceção nenhuma, eu não chamei um de vocês para andar comigo. Eu vou repetir. E eu não fiz um convite para ninguém andar comigo. Então eu tenho toda a liberdade de dizer, é assim que vai funcionar. Amém. Alô? Porque nós vamos chegar num ponto tremendo. Deus vai dar essa nação na nossa mão. Eu não vou morrer sem ver essa nação transformada. Eu quero ver coisas tremendas acontecer, eu quero ver vocês profetizando lá no lugar que vocês estão, eu quero ver vocês aumentando, crescendo, fazendo coisas tremendas, eu quero ver milagres lá no meio de vocês, eu quero ver coisas fantásticas no meio de vocês. Eu creio nisso. E esse ano foi o ano da crise. E eu fiquei preocupado, mas Deus falou claro comigo. E quando essa frase veio, eu não tinha mais dúvida. Crise é a oportunidade que eu estou dando para eles serem tratados, porque o que eu vou dar a partir de 2013 é muito grande e forte, que precisa estar ser tratado para poder receber. Amém? Eu sei que lá nos Estados Unidos, né, Rogério, lá tem uns casos de casamento tão esquisitos. Se alguém quiser prato cheio para ministrar, fala com o Rogério que ele tem um monte lá. Estados Unidos é prato cheio para ministração. Então quando você chega lá, você pega uns casamentos, o cara casa para poder ter o green card. Né? Então, você chega lá, é casado, mas não estão casados. Por que casou? Não, por causa do green card. Então ele casou porque ele queria um documento que pudesse dar legalidade para ele. Põe a mão no nome do teu irmão e fala assim, o que o pastor está dizendo. Não entre nessa rede só para ter um documento. Alô? Irmãos, o que Deus tem falado, o que Ele vai fazer, é muito grande. E eu quero dizer algo para você assim, sem nenhum orgulho. Deus tem nos escolhido. Essa semana mesmo eu estava falando e vendo, Deus tem nessa nação muitos apóstolos.
muitos profetas, muitos ministérios grandes. Mas os projetos principais de restauração deles têm posto na nossa mão. Não tem dado para eles, tem dado para nós. Por quê? Porque Deus vai usar os que não são para confundir os que são. E quando eu vejo essas coisas que Deus vai pôr na minha mão, e eu olho a rede, eu falo, gente, não posso brincar. A gente não pode brincar, é muito sério. É muito sério, a coisa é grande demais, é sério. Nós não podemos ficar parados por picuinhas de ministério, por picuinhas disso, picuinhas daquilo. Deus está dando um projeto nacional e a gente está com picuinha do ministério. Parado por causa de uma briguinha de um membro. Alô? Meu irmão, para pensar se o diabo não está levantando isso para parar você, porque o que Deus está dando é muito grande. Não está dando para você por causa de uma cidade, de um bairro, está dando por causa de uma nação. É essa visão que nós temos que ter, irmãos. E para isso precisa ter marcas. E onde vem a marca? Na crise. Põe a mão no teu irmão e fala assim, querido, agradeça a Deus pela crise. Você está sendo tratado, irmão. Escreve em algum lugar, marcas da rede. Você precisa ser tratado nessas marcas. Honrar. Honrar. Honra, está sendo falado muito sobre isso, porque é um segredo. Segredo em todas as áreas, desde prosperidade, saúde, longevidade e outras coisas mais. Honra. Agora, honra, queridos, é em todos os níveis. E aí eu queria falar algo aqui, porque tem se falado muitas vezes em honra para cima, mas nós temos que começar em honra para baixo. Eu não sei se vou pegar alguém aqui nisso, mas se alguém se sentir que é você, assuma. Às vezes tenho ido em muitas igrejas e tenho observado algum comportamento de pastores que não tratam o seu servo com honra. Eu vejo alguns pastores dando ordem para o membro da igreja como se fosse um empregado. Eu vou em muitos lugares aí onde aquelas irmãzinhas estão lá servindo o café com todo amor e os pastores tratando duro com elas. Irmão, nós estamos errados. Nós temos que honrar aquele irmãozinho, aquela irmãzinha que está lá dando duro na igreja. Porque se nós somos exemplo de honrá-los, eles também vão honrar a gente. Nenhum membro de igreja é empregado de ninguém, nem servo, nem escravo de ninguém. Nós temos que fazer isso, irmão. Nós temos que mudar essa mentalidade. Não sei se está crescendo muito o ministério, ou se você está ficando muito importante. De repente está precisando de alguém que limpe teu sapato toda hora, alguém que te abane, né? Alguém que você possa cuspir no lenço e ele leva embora. Não sei. Alô, você está aqui? Honrar, irmão, não é só para cima, é para baixo também. E honrar é do lado. Tem muito marido que não honra sua esposa. E tem muita esposa que não honra seu marido. Tem que honrar. Alô? Eu só vi umas 3 pessoas fazendo assim. Segunda marca dessa rede. Essa marca tem que entrar em você. É defender.
Eu vou falar aqui, eu falei uma vez, mas eu acho que vai ser a última vez que eu vou falar esse assunto. Pastores, em nome de Jesus. Pode ser a ovelha mais bonita do teu rebanho. Pode ser a ovelha que mais dê dízimo no teu rebanho. Mas se essa ovelha falar de alguém que é pastor da rede, não aceite o que ela falou, vá falar com o pastor primeiro. Tem muito pastor aceitando o que a ovelha fala e ficando contra o pastor, que é irmão. Ovelha é burra. A ovelha de Israel, não estou falando das pessoas. Eu esqueci de falar que estou falando de Israel. Lá em Israel eu aprendi que a ovelha é burra. Tivemos uma aula lá de ovelha. Não, que coisa forte, irmão. Ovelha é burra. Não sabia, não. Eu fui aprender isso. Fiquei admirado de ver a ovelha. Ela não faz nada se o pastor não ajudar. É capaz de morrer se tirar a água do lugar. Então, queridos, em nome de Jesus, se somos uma rede, se somos irmãos, nunca aceite a palavra de alguém contra o teu irmão. Alô? Defender. Terceiro, e aqui é forte, apoiar. O que é apoiar, irmão? Se o teu irmão está precisando de ajuda, a tua agenda não pode impedir a ajuda do teu irmão. Se tem alguém precisando de ajuda, irmão, a tua agenda não é importante. O teu irmão é importante. 4. Corrigir. E aqui entra o profético. A correção tem que vir pelo mover profético. E qual é a marca da nossa rede? O profeta da nossa rede não é bocudo. Bocudo. Não, porque tem gente que é bocuda, fala cada besteira, não, porque eu sou profeta. Não, mas o que é isso? Profeta é para edificar, não é para derrubar. Então toda correção é para edificar. Então se o teu irmão está com um problema em pecado e você sabe, vá corrigi-lo, irmão, com amor. Não deixa passar, não. Às vezes eu fico pensando, mas você sabe, às vezes eu converso com alguns pastores, mas você sabia que o cara estava assim? Sabia. Você não fez nada? Ah, não fiz. Então você não é irmão. Irmão vai lá e corrige, com amor. Quinto, confiar. Confiar. O que é confiar? Irmão, se você decidiu ter uma cobertura, confie na tua cobertura. Nunca peça um conselho se você não vai seguir. Não, eu vou repetir. Irmão, poupe a gente. Se você quer seguir um conselho, peça. Se você não vai seguir, não peça, irmão. Você só dá trabalho pedindo conselho que não vai seguir. Eu sei que tem gente que fala, mas se o conselho foi errado, deixa eu falar algo para você, e isso aqui é forte. Se a tua cobertura, que está diante de Deus, e você crê, o conselho que ela te der, mesmo que não seja certo, vai funcionar, porque Deus vai honrar. Aí eu vou repetir, Deus honra por causa da submissão à cobertura. Amém. E funciona. Então confia, alô? Sétimo, é sétimo? Sexto. Esta é uma rede que supre em todas as áreas. Tudo que você precisa está na rede. Não precisa buscar nada fora. Alô? É só a gente confiar. Por exemplo, vamos pegar exemplo, missões. Temos uma agência missionária, por que eu tenho que buscar fora lá na Turquia? Antioquia. É, Turquia. Por que eu tenho que buscar uma agência missionária forte? Tem agências boas, mas nós temos a nossa. Alô? Você está aqui, irmão? Temos adoração aqui? Temos. Temos libertação de criança aqui? Temos mover de células? Temos tudo, irmão.
O problema é que a gente não confia. Então, se a gente não confia, não busca aqui. Aleluia. Vocês estão com uma cara, não sei se é a primeira noite, Jesus poderoso. Eu tenho que despachar tudo que está aqui, porque eu não sei se você vai aguentar até o fim, então já tem que fazer hoje. Não, porque quando o Eric chegar aqui, ele está chegando agora no voo, ele vai ministrar amanhã cedo, é outra história. Aí ele... tudo bem. Aí mira e tudo, levanta a mão. Vai ser um tal de dançar aqui, mas você vai dançar aqui hoje primeiro. E o último item. Essa rede, uma marca dela é que todos que estão na rede desejam muito estar juntos. Tem que ter um desejo de estar junto. Água? Para mim? Obrigado, mamãe. E finalmente, como que a proteção é exercida? Você fala assim, pastor, como é que a gente é protegido na rede? Só tem uma forma de proteção, a visão. Eu vou repetir, o que protege é a visão. Se você anda na visão, está protegido. Essa é a proteção, não tem outra maneira. Jesus era protegido pelo Pai porque ele veio na visão que o Pai deu e não desviava. De jeito nenhum, podia falar o que quisesse, eu só vim fazer o que meu Pai mandou, só vim fazer o que meu Pai mandou. Era a visão, ele tinha uma visão. E isso funciona não só na rede, mas funciona de você para baixo no seu ministério. Se você quer ter vitória no seu ministério, estabelece o princípio da visão e o princípio das marcas. Porque você não é um pastor de ovelhas, alô? Você é um pai para filhos. Então tem que ter marcas. E quem não tem marcas vai sair. Por isso que tem muitos pastores, ele foi embora do ministério. Eu falei, aleluia. Não era filho. Filho não vai embora. Quem tem marca de pai não vai embora. Alô? Tá tudo bem, irmãos? Então vamos terminar. Por que que Deus estabeleceu o governo apostólico? Porque o governo apostólico é o que coloca tudo no lugar. O governo profético não coloca as coisas no lugar. O governo evangelístico não governa nem o pastoral, nem o de mestre. O único que coloca tudo no lugar é o governo apostólico. Porque cada um tem um objetivo dentro da unção que Deus deu. Repetindo, o evangelista, o negócio dele é ganhar vida. Não está preocupado com mais nada. Se o camarada, de onde vem, se ele é maçom, se ele não é maçom, se ele é um bandista, se ele não é um bandista, se ele está em adultério, se ele não está em adultério. Ele quer ganhar o cara para Jesus, está certo. Essa é a função evangelística. A função do mestre é ensinar. Se o camarada vai aprender ou não, é outro problema. Mas o negócio dele é ensinar. O pastor vai cuidar do que sobrou do rebanho. O profeta é aquele que vai mostrar o pecado. A função do profeta, irmão, é confrontar o pecado. Essa é a função do profeta. Aí chega o apóstolo o quê? Para botar ordem na casa. O exemplo clássico para nós é Atos, capítulo 8. Filipe, evangelista, desce para Samaria e começa a evangelizar e salva a cidade inteira, produz milagres, prodígios, até um pai de santo é convertido.
Simão. Só que Simão não estava liberto, e o evangelista não quer saber se o cara está liberto ou não, ele está preocupado com libertação. Vai falar de libertação para o evangelista, ele falou, o que é isso? O evangelista não sabe o que é libertação, nem é a função dele. Filipe nem sabia o que era libertação, ele queria salvar os caras. Simão Pedro tá bom, Simão Pedro não, Simão tá salvo, tá ótimo. Aí chega Pedro e confronta o Simão, porque ele queria comprar os dons com dinheiro ainda. Estava salvo, estava na igreja. E aí Pedro confronta, porque ele era apóstolo. Tudo bem, irmão? Então o que Deus quer na nossa rede? Uma rede de 5 ministérios que funcione corretamente. Então, nesses 4 dias, ao ouvir todas as ministrações, que você também se identifique. Qual é o teu chamado? E que você possa permitir que nesses 4 dias, que o chinelo bata. Para quê? Porque Deus quer tratar do seu caráter. Sabe por quê que Deus quer tratar? Porque Ele quer dar muitas coisas para você. Deus não nos trata para jogar fora. Deus não nos chamou para destruição. Deus não chama ninguém para ser destruído. Deus permite certas coisas, crises, para que a gente seja tratado e através do tratamento Ele possa dar coisas maiores para nós. Eu não tenho dúvida que 2013, para aqueles que deixarem ser tratados, vai ser coisas fantásticas. Porque 2013 é o ano que começa a ativação profética. E ativação profética não é só fazer atos proféticos, isso nós já fazemos. Ativação profética não é simplesmente dar a volta na cidade, ungir a cidade, isso todo mundo já faz hoje. Ativação profética é pegar tudo aquilo que estava no passado, olhar o futuro e ver o que pode ser mudado, ver o presente, para que o passado no presente não seja igual. A ativação profética é fazer com que o futuro não seja igual ao passado, mas seja modificado para aquilo que Deus quer. Isso é ativação profética. E eu só posso fazer isso se eu tiver com os meus olhos abertos espiritualmente. Mas tem que estar tratado na alma, porque se não tiver tratado na alma e no caráter, distorce o profético. Eu sei que muitos de vocês passaram por crises fortes, muito fortes, falecimentos, mortes. Acompanhei quase todos os casos. Mortes na família, morte de pai, morte de mãe, parentes. Foi muito forte esse ano. Não foi fácil não, irmãos. Não estamos falando de coisinha, uma crisinha aqui, não. Foram crises violentas como eu nunca vi. Com raros acidentes, muitos acidentes. Acidentes com filhos, muitos. E a gente ficava pensando até chegar nesse momento, Deus falar assim, eu estou permitindo que o caráter se revele. Porque se vocês são sérios, eu quero dar coisas sérias para vocês. Se vocês têm o objetivo de conquistar algo, eu vou dar para vocês o que vocês querem conquistar. Mas Deus, pela misericórdia dele, sabe que se ele desse essas coisas, sem nós sermos tratados, nós vamos ser destruídos. Então o que ele permite? Crise. Então hoje, apesar de toda a pancadaria, eu quero que você saia daqui com uma palavra só. Deus permitiu que você passasse por isso, porque Ele tem algo poderoso para você. Deus permitiu que você passasse essa crise, porque Ele queria que você mostrasse o seu caráter para você ser tratado. Então, ao sair daqui hoje, se você ainda não entendeu essa mensagem, peça Espírito Santo, permita que eu seja tratado. Se o meu caráter ainda não foi tratado, trata, porque eu não quero entrar em 2013 sem ser tratado no meu caráter. Se há distorções no seu caráter, chegou o momento de você permitir que isso seja tratado. E eu creio que esses 4 dias aqui vai ser um bom lugar para ser tratado. Porque aqui só somos nós. Não é nós dos corintianos, mas somos nós. O Josué vai ser curado, fica tranquilo. São Jorge vai cair do cavalo, aleluia. Vamos ficar de pé, vamos orar.